Oi pessoal, bem-vindos ao Didática Tech. A aula de hoje vai ser sobre gradiente descendente estocástico. Se por acaso você não sabe o que é gradiente descendente, recomendo fortemente que assista aqui o vídeo que eu vou deixar relacionado, que é uma aula sobre o gradiente descendente, a explicação do que é esse conceito, porque o gradiente descendente estocástico é uma variação do algoritmo de gradiente descendente, tá? Então primeiro assista aquela aula para depois vir para cá, e também é muito recomendado que você já tenha assistido a nossa aula de introdução a redes neurais e deep learning, também vou deixar recomendado aqui em cima, tá? Porque a aplicação do gradiente descendente estocástico, ela é muito usada, né, justamente na área de redes neurais, então é interessante, né, e importante entender o conceito das redes neurais para ver por que o gradiente descendente estocástico é tão útil. Então, antes de mais nada, para quem já assistiu esses vídeos que eu recomendei aqui, eu queria dar uma boa notícia de que essa aula de gradiente descendente estocástico vai ser muito fácil e muito simples, apesar do nome assustar, né? Para quem já está acostumado com a matemática que a gente viu até aqui, né, de gradiente descendente, de redes neurais, né? A nossa aula de matemática para redes neurais também foi uma aula mais extensa, assim, né? Não se preocupe que essa aula aqui de gradiente descendente estocástico ela vai ser bastante simples, apesar do nome estocástico assustar. Na realidade, tá? Vamos relembrar um pouquinho o conceito de gradiente descendente, o que significa na prática, o que a gente está fazendo. Quando a gente está atualizando os pesos de uma rede neural a partir de uma função de custo, a nossa função de custo, o que ela faz na realidade é comparar a previsão que a nossa rede neural está fazendo, né, para os dados, a classificação que ela está tendo, com o resultado real, com o gabarito, certo? E daí a gente mede o tamanho do erro, né, e a gente tenta minimizar essa soma dos erros, né, a função de custo que a gente criou até aqui foi feita dessa forma, tá? Então a função de custo nada mais é do que a soma de todos os erros, e o nosso objetivo é minimizar esses erros, de forma que a rede neural fique cada vez mais precisa, tá? Na aula de redes neurais, eu comentei que o caso ideal, né, seria atualizar a rede neural em cada interação a partir de todas as imagens que a gente estava entrando, né? Então aqui, só relembrando aquela aula, a gente estava treinando uma rede neural com uma série de imagens, né? Até comentei naquela aula, imagina que a gente tivesse 10 mil imagens, né, que a gente fosse utilizar para treinamento. Então, em vez de atualizar todos os pesos da rede neural com base somente numa imagem, de forma que a rede ia ficar viciada, né, aprendendo muito bem como reconhecer aquela imagem específica, mas talvez ela não fosse uma rede que generalizasse muito bem. Se eu entrasse com outro dígito, provavelmente ela não ia já saber classificar que dígito era aquele. Então o ideal seria atualizar os pesos numa interação com base em todas as imagens de entrada. Então a gente soma os erros para cada uma das imagens, para cada uma das amostras, e a partir dessa soma total é que a gente vai tentar reduzir agora a função de custo, não somente em relação a uma imagem, mas em relação a todas as amostras, né, todas as imagens do nosso conjunto de dados, tá certo? De treinamento, é claro, né? Porque depois a gente vai ter outro conjunto de dados que a gente vai usar para testar o modelo. Muito bem, só que qual é o problema disso? O problema é o custo computacional. Imagina que a gente tivesse 10 mil amostras, né, 10 mil imagens para treinar. Se a gente fosse atualizar os pesos com base em todas essas 10 mil imagens, cada interação, né? E aqui para quem assistiu o nosso vídeo de matemática de redes neurais, as equações que a gente encontrou ali para atualizar os pesos, né, e os bias de cada uma das camadas da rede neural, a gente via que sempre dependia dos erros, né, da soma dos erros. E essa soma dos erros, ela abrange todas as imagens, né? Então, como eu comentei lá na primeira aula, na introdução a redes neurais, o somatório, né, do erro total, ele é feito não somente com uma imagem, mas com todas. Então imagina que para cada atualização de peso a gente tivesse que somar o erro, né, relacionado a todas as imagens. Isso tem um custo muito grande, e quanto maior é o nosso conjunto de dados de treinamento, né? Aqui a gente começou falando de 10 mil imagens, mas esse número poderia ser muito maior, dependendo do conjunto de dados que a gente está analisando, né? Se a gente está pegando o Big Data, né, por exemplo, que é fazer uma análise com base num conjunto de dados muito grande, e esse custo computacional aumenta, né, de forma brutal, tá? Então a gente esse método de gradiente descendente, ele pode ficar sendo muito prejudicado, pode ser muito lento fazer essas atualizações, de maneira que até conseguir chegar a um custo baixo, ou seja, até conseguir fazer a rede neural ficar bem calibrada, demora um tempo grande demais. Tá? Ou ainda pode ser que nosso computador nem consiga fazer isso, ele simplesmente trave, né, porque deu um estouro de memória e assim por diante. Então, como é que a gente pode tentar contornar esse problema do custo computacional? É aí que entra o gradiente descendente estocástico, tá? O que o gradiente descendente estocástico faz é pegar não todo o conjunto de dados, tá, para fazer cada atualização dos pesos, mas pegar somente uma parte desses dados, tá? Para entender como isso funciona, vamos começar a falar de novo sobre a função de custo. Eu estou colocando aqui na tela um gráfico que poderia representar a função de custo, tá? Só para vocês terem uma ideia. Usando 3 dimensões, né? Imagina que a função de custo ela tem, a partir das variáveis, né? Ela pode ter pontos que são mais altos e pontos que ela é mais baixa. Ou seja, a gente está interessado no quê? A gente está interessado nos pontos
onde a função de custo é menor. A gente quer chegar naqueles pontos ali, a gente quer atualizar os nossos pesos de maneira que essa função de custo ela fique o menor possível, tá? Então a gente está procurando os vales, né, os pontos mais baixos dessa função de custo, tá certo? Só que a gente vai começar aleatoriamente, então é bem provável que a gente acabe começando num ponto até que seja alto, que a função de custo está bem longe do ideal. E o que a gente vai fazer é caminhar, tá, em direção aos pontos onde a função de custo ela é menor, tá? Cada vez que a gente faz uma atualização nos pesos da nossa rede neural, usando o método de gradiente descendente, que a gente está usando a derivada, né, ou seja, o próprio nome gradiente, né, a gente está indo na direção de máxima variação dessa função, né, por isso que é o conceito de derivada, de gradiente, e nesse caso aqui a gente está indo em direção ao mínimo da função. Tá? Então, cada vez que a gente faz uma iteração, a gente dá um passo em direção ao mínimo. Tá? Então, aqui essas flechinhas que estão aparecendo na tela, né? Na realidade, cada flechinha é como se fosse uma iteração. Tá? Cada iteração a gente caminha um pouquinho, dá um pequeno passo, tá? Em direção ao mínimo da função. Tá? Isso que está acontecendo na prática, né? Por baixo dos panos. A cada cálculo, cada vez a gente faz uma iteração, depois faz uma nova iteração para todos os pesos, né? Essa nova iteração fez a gente caminhar em direção ao mínimo da função. A gente está um pouquinho mais perto do nosso objetivo final, tá? Que é minimizar ao máximo a nossa função de custo. Ok. Só que se a gente fizer isso, né, com todos os nossos conjuntos de dados, com todo o conjunto de treinamento para cada iteração, a gente vai dar o passo mais otimizado possível, né, que foi esse que eu mostrei aqui na tela. A gente vai dar aquele passo ali que está indo exatamente na direção de máxima variação da função. Tá? Agora, se a gente usar somente uma parte do conjunto de dados, tá? Imagine que em vez de 10 mil amostras, a gente vai atualizar os pesos com base em 500 amostras, tá? Ou seja, 500 imagens. Então a gente vai somar o custo para 500 imagens diferentes, que vão ter diferentes dígitos, tá? Só que não vamos usar todas as 10 mil imagens, vamos usar somente 500 imagens e vamos tentar atualizar os pesos para essas 500 imagens, tá? O que vai acontecer com o nosso gradiente descendente, né, com o passo que a gente vai dar? Provavelmente, a gente não vai estar dando um passo na direção mais otimizada possível. A gente não vai estar dando um passo na direção de máxima variação da minha função de custo, que envolve todas as minhas amostras, né, que é de fato a função que eu quero otimizar. Como eu estou pegando só uma parte dessas amostras, né, a gente vai estar dando um passo que vai ir na direção, sim, de minimizar aquela função total, aquela função grande, mas não vai ser aquele passo mais otimizado possível, afinal a gente não está analisando todas as amostras, né. Então, se eu fizer isso de forma repetitiva, então imagina que eu fiz uma iteração usando 500 amostras. Agora eu vou fazer uma nova iteração, tá? A próxima iteração vai usar outras 500 amostras, tá? Diferentes daquelas primeiras que eu usei. Ainda daquele conjunto de 10 mil inteiro, né? Eu peguei 500, agora na segunda iteração eu vou pegar mais 500, que eu ainda não usei. Agora eu vou fazer mais uma iteração pegando mais 500 amostras, tá? E assim eu vou dando passos, fazendo atualização dos pesos da minha rede neural, só que usando sempre um conjunto, um lote, né? Pequeno ali de amostras, né, de 500 amostras para cada atualização. Isso vai fazer com que os meus passos do meu gradiente descendente vão ser um pouco mais tortos, tá? É como se eu estivesse caminhando como se fosse um bêbado, tá? Inclusive, é muito usada essa expressão, né, de o andar do bêbado, tá, do gradiente descendente estocástico, porque as atualizações dos pesos, né, da rede neural, elas acabam sendo feitas não da forma mais otimizada possível, a gente não está andando exatamente na direção de máxima variação ali, né, em direção ao mínimo da função, a gente está andando de forma ali meio cambaleando, porque a gente não está usando todas as amostras, né, todo o conjunto de dados, não está pegando de forma perfeita isso, mas a gente está indo na direção certa, lentamente, mas estamos indo na direção certa, tá? Porque o fato de pegar uma pequena amostra, né, do conjunto total, nós estamos pegando um indício de para onde a gente tem que ir, tá? Mas a gente não está pegando o valor exato de onde a gente tem que ir. Poxa, mas olhando dessa forma pode parecer meio contra-intuitivo, né? Que a gente está fazendo uma coisa que não seria o melhor possível. É melhor que a gente caminhe na direção exata, né? De onde a gente tem que ir para o mínimo, né? Usando a menor quantidade de passos possível do que ficar dando muito mais passos ali, cambaleando até conseguir chegar no mínimo da função. Olhando para as atualizações dos pesos ali, até faz sentido parecer querer ir direto, né? Ou da forma mais otimizada possível. Só que eles têm que considerar o custo computacional disso. Se eu for treinar com as 10 mil amostras toda vez, né, eu vou andar na direção mais perfeita possível, no entanto vai levar muito mais tempo. Cada iteração, cada pequeno passo que eu estou dando lá vai levar muito tempo, tá? Enquanto no gradiente estocástico, né, que faz uma andada meio cambaleante, cada passinho ele é muito rápido, tá? Porque a gente está usando só 500 amostras em vez de usar 10 mil. Então ele é muito, muito mais rápido. Então o treinamento da rede neural da segunda imagem que eu mostrei, né, que faz aquele cambalear ali, que parece meio bêbado, tá? Ele acaba sendo muito mais rápido do que o anterior e a gente acaba chegando quase no mesmo lugar, tá? Praticamente no mesmo lugar a gente acaba chegando, como no caso anterior, só que a gente faz isso de forma muito mais rápida, um pouco mais torto, tá? A gente tem que fazer um pouco mais de iterações, no entanto, cada iteração ela é muito mais rápida. Tá? Então isso acaba sendo uma grande vantagem, especialmente porque a gente aumentando o conjunto de dados, né,
Aqui eu estava falando de 10 mil amostras, mas vamos imaginar que a gente estivesse usando, sei lá, 100 mil amostras, 1 milhão de amostras, 10 milhões de amostras. Isso não impede que a gente sempre use, por exemplo, sei lá, um conjunto, um lote, né, de 1000 amostras para fazer a nossa atualização do gradiente descendente estocástico. Eu vou usar 1000 amostras, tá, para fazer cada atualização, independente de eu estar usando um conjunto de 100 mil amostras ou de 1 milhão de amostras. Eu vou usar sempre só 1000, tá? Então o meu custo computacional ele não vai aumentar exponencialmente se o meu conjunto de dados está muito maior. Eu vou sempre acabar usando um lote, né, limitado ali, uma quantidade pequena, tá? Ou ainda eu vou aumentar só um pouquinho, tá? Aqui eu tenho um conjunto de dados diferente, eu vou usar aqui 1.500 amostras em vez de usar somente 1000, tá? Mas eu não estou aumentando tanto assim, né? Como eu deveria aumentar se eu estivesse usando o gradiente descendente normal, tá? O gradiente descendente, que não é o estocástico, ele sempre vai depender da quantidade de amostras do meu conjunto de dados. Ele está estritamente, né, escravo da quantidade total de amostras que eu tenho. Já o gradiente descendente estocástico não. O estocástico ele vai pegar um mini lote que eu defini, tá? Eu escolho um valor, pode ser 500, pode ser 200, 100, 30, pode ser 1000, né? Não importa. Eu escolho o tamanho do lote, tá? Isso a gente chama de mini batch, tá? O termo do inglês batch, que significa lote, né? Eu escolho o tamanho do meu mini batch que eu vou usar lá na programação e definido o tamanho do mini batch, não importa se o meu conjunto de dados tem uma quantidade muito grande de amostras, tá? Ele vai sempre usar aquele tamanho específico de mini batch para fazer cada uma das atualizações, tá? E tá aí então dos fatores que a gente vai variar quando a gente estiver usando a programação ali das redes neurais, né? A gente pode escolher diferentes tamanhos de mini batch. A gente pode escolher um tamanho de 100, um tamanho de 500, e é evidente que agora que a gente já entende melhor o conceito, né? Conseguiu compreender o que é o gradiente descendente estocástico, qual é o trade-off aqui, né? Qual é o melhor custo-benefício em relação ao tamanho do mini batch que eu posso escolher em relação ao conjunto de dados que eu tenho. A gente pode pensar o seguinte, quanto maior o tamanho do mini batch que eu vou escolher, né, qual é o tamanho desse lote, mais preciso vai ser o caminhar do meu gradiente descendente, ou seja, mais na direção correta provavelmente ele vai ir, no entanto, mais vai demorar para ele fazer a atualização dos pesos, né? Então, quanto maior o tamanho do batch ali, né, do mini batch, mais vai demorar para fazer cada atualização, no entanto, mais preciso ele vai ser. E quanto menor, menos preciso vai ser, mas mais rápido vai ser. Então pode ser que usando um mini lote pequeno, eu consiga chegar bem rápido numa performance muito boa. Pode ser que daqui a pouco eu usei um mini lote, né, com valor pequeno, treinou rápido, mas a performance foi ruim. Então quer dizer que ele não conseguiu chegar em lugar nenhum. Ele ficou tão bêbado que não conseguiu ir na direção de mínimo. Tá, então eu vou aumentar um pouquinho aqui o tamanho do mini lote. Né? Daí eu aumentei um pouquinho o tamanho, poxa, agora já melhorou a performance. Quer dizer, agora ele não ficou tão bêbado assim, ele conseguiu chegar mais próximo do mínimo de verdade, tá? Então pode ser que eu tenha que aumentar ainda um pouquinho mais ou menos. Então eu posso fazer diferentes testes, né? Variando o tamanho do mini batch que eu vou usar para o gradiente descendente estocástico. E assim eu ir treinando a minha rede neural até conseguir achar um trade-off ideal ali, né, entre performance e velocidade, tá? Então, basicamente, gente, o objetivo dessa aula era esse, era explicar o conceito de gradiente descendente estocástico, que nada mais é do que tudo aquilo que a gente já viu, aquela matemática, tudo que a gente já viu, só que, né, limitando a quantidade de amostras que a gente vai usar para cada iteração. Perfeito? Então, se deu para entender isso bem, a gente já está pronto para avançar aqui para conhecer outros algoritmos de otimização. Porque agora, entendendo esse conceito de gradiente descendente estocástico, tem vários algoritmos de otimização de gradiente descendente que procuram usar métodos para fazer essa performance do gradiente descendente estocástico ficar ainda melhor. Em vez de ficar tão bêbado assim, usar alguns métodos de médias móveis e tal para fazer com que esse andar bêbado fique mais preciso possível. Então, são pequenos ajustes, né, e otimizações de criar métodos para que a rede neural consiga se atualizar usando mini lotes, mas de forma ainda mais otimizada. Então são esses algoritmos que a gente vai ver no nosso curso, né, de redes neurais e Deep Learning. Quem não conhece nosso curso, né, aqui na descrição do vídeo eu vou deixar, para que vocês possam ver mais detalhes ali. E a gente se vê também em outros vídeos aqui no canal Didática Tech, gente. Até mais!